Muito bem, item final do capítulo 2. Médias móveis agora para sazonalidade. Na verdade, a gente chama de médias móveis, mas tem um objetivo diferente do objetivo que a gente teve lá para ver isso para tendência, tá? Aqui aqui sim a gente pode falar que é uma forma de modelar, porque eu vou obter aqui os coeficientes sazonais. Então aí dá para fazer, tá? É diferente um pouco do que a gente fez lá para tendência, tá? Então, bora sem mais direto ao assunto, que é mais fácil ver do que explicar, né? Aqui eu vou colocar direto já o algoritmo. Primeiro passo para fazer médias móveis sazonais. O objetivo aqui é obter os coeficientes sazonais, que é muito parecido com o que a gente fez em mínimos quadrados, só que aqui é bem mais simples, tá? Um pouco menos eficiente, mas bem mais simples. Primeira coisa, para funcionar essa técnica aqui, a gente tem que estimar a tendência por médias móveis. Então, é aquilo que eu falei no vídeo anterior. Eu estimo a tendência por médias móveis, é a primeira coisa que eu vou fazer. Porque é muito difícil você estimar a sazonalidade sem tirar a tendência. Então, você estima a tendência por médias móveis. Depois que você fez isso, você vai extrair essa tendência da minha série. Então, eu vou obter uma série y de t, que é igual a z de t menos o meu t chapéu. Ou seja, é a minha série original menos a minha tendência estimada pelas médias móveis, tá? Naturalmente que você vai perder um pouquinho no início e perder um pouquinho no final. Não tem problema, tá? Depois, você vai pegar os dados, e aqui eu recomendo organizá-los numa tabela por mês e por ano, que é uma coisa que eu já expliquei antes também, e você vai calcular as médias mensais, tá? Você vai pegar, nem aquele gráfico que a gente já viu, você vai pegar cada mês e vai tirar a média dele, tá? A equação para isso é essa aqui, tá? Lembra que J é o mês e E é o ano. Então, eu pego todos os anos e obtenho as médias para cada mês, tá? Obtém-se, então, a média total. Eu pego todos os dados e tiro a média. E aí, o que eu faço? Depois eu dou uma consertada nessa formatação aqui. Aí depois eu só faço subtrair essas médias totais pela média de cada mensal, da média mensal. Então, eu vou pegar a média mensal e subtrair da minha média total. E isso vai me dar a constante sazonal. É bem simples. Exemplo prático aqui, tá? Basicamente, eu tenho um modelo que é assim, ou seja, eu vou ter um número de constantes aqui com SJ, e ele vai ficar se repetindo, parecido com o que tiver mínimas quadradas. Aqui eu coloquei a média dos meses, uma forma diferente de escrever, mas o procedimento, na verdade, é esse aqui. O que a gente quer é obter uma estimativa da sazonalidade, né, que seja basicamente isso aqui. Aqui é menos, na verdade, gente. Desculpa, vou corrigir isso lá, tá? Então, vamos lá, vamos pegar de novo essa aqui. Vamos direto para o assunto. Aqui é a minha série que é do IPI. Só um pedacinho dela que é para ficar mais fácil de entender, tá? Pega esse pedacinho da minha série e eu calculo, ficou fininho, né? Aí eu calculo aqui a estimativa da tendência por médias móveis. Nesse caso aqui eu usei um N igual a 6. Nota que ficou bem suave. E ele indica mesmo aqui a tendência subindo aqui, tá vendo? Para o N igual a 6. Significa que eu perdi 6 amostras no início, perdi 6 amostras no final. O que eu faço? Eu vou subtrair a série original, azul, da minha tendência estimada em verde. Aquilo que eu perdi na minha média móvel, eu vou ignorar. Eu perdi. Então, eu só vou subtrair aquilo que tem correspondente na média móvel. Tá? Aí está aqui, eu obtive esse resíduo aqui. Ó. Peguei a minha série original, subtraí a estimativa de tendência, tirei a tendência e fiquei com esse resíduo aqui, ó, esse verde. Agora eu vou pegar esse resíduo e vou jogar na minha tabela sazonal aqui. Tá? Aqui eu coloquei os anos em cima e os meses embaixo. Dá na mesma. Tá? Nota que eu perdi aqui as primeiras 6 amostras e perdi as últimas 6 amostras. O que eu vou fazer agora? Eu vou calcular as médias mensais. Aqui, gente, coincidiu, porque como era 6, né? Ficou todo mundo com o mesmo número. Mas, por exemplo, se eu tivesse usado uma janela 5, então eu teria perdido 5 no início, 5 no final. E essa linha, essas duas linhas no meio, teriam 4 números e as outras teriam 3. Não tem problema.
o que significa tirar a média mensal? Eu pego o número de números que ainda tem e divido pelo número deles. Então, eu pego 12 menos... Eu pego esses 3 aqui e divido por 3. Eu somo os 3 e divido por 3, tá? Se eu tivesse 4 aqui no meio, eu somaria os 4 e dividiria por 4, tá? Então, onde tem 4, dividido por 4, onde tem 3, dividido por 3. Assim funciona, você não usa o mesmo número sempre. Aí, então, você vai tirar as médias mensais, ou seja, basicamente eu peguei a média de para cada mês, janeiro, fevereiro, março, levando em consideração as amostras que eu perdi. Aqui ficou bonito demais, no futuro eu vou usar uma que não seja 6. Beleza, calculei as médias para cada mês. Agora eu vou calcular a média total, ou seja, eu vou pegar todo mundo, vou somar e vou dividir pelo número de amostras. Também funcionaria se eu somasse a média e dividisse pelo número de amostras, mas é mais... A diferença é pequena, mas existe. Então é melhor você pegar isso aqui e dividir pelo número de amostras. Vai te dar uma média que é a média total. Aí eu pego, por exemplo, cada média mensal e subtraio dessa média total. Eu pego a de janeiro, subtraio a média total, isso vai me dar a constante sazonal de janeiro. Pego a de fevereiro, subtraio da média total, vai me dar a constante sazonal de fevereiro. Pronto, peguei isso, subtraí disso, deu isso. Então, é assim, estimei as constantes sazonais. Se eu for plotar essas constantes sazonais, olha que impressionante. Ficou igualzinho, né? Ficou igualzinho aquele meu padrão. Então, isso aqui, ó, isso são as minhas constantes sazonais, elas são as mesmas, ó, menos 9,5, olha aqui, menos 9,5, bem aqui. Aqui, menos 23, menos 23. Eu só quis plotar aquelas constantes. Como é que funciona, então, a estimativa da sazonalidade? É só pegar esse período aqui e ficar repetindo um do lado do outro. Olha aí, está aqui meu SJ, a minha estimativa de tendência. Aí eu pego isso aqui, ó. Eu pego a minha série. Aí se eu quiser, por exemplo, extrair a sazonalidade, é só pegar a minha série e subtrair disso aqui. Aí olha só, aqui em azul está a série original e aqui em verde, sem perder amostra nenhuma, inclusive, é a minha série azul menos isso aqui. Deu a minha série livre de sazonalidade, ou seja, eu tirei a sazonalidade dela com base numa estimativa baseada nas médias e obtive uma série que só tem tendência. Então, prático também. Então, se tiver uma situação em que eu quero só ver a tendência, mas a sazonalidade está me atrapalhando, uma técnica muito bacana é usar médias móveis sazonais, que aí eu consigo obter rapidamente a sazonalidade e eu consigo extrair a sazonalidade da minha série, deixando somente o componente de tendência nela. E aí, beleza, eu consigo enxergar a tendência. É só uma forma de extrair a sazonalidade, deixando a tendência e deixando o componente aleatório também. Espero que tenham compreendido como essa técnica funciona.